Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas empresas estaduais de água, esgoto e meio ambiente, o Sintaema, mostra que 25 prefeituras e 61 câmaras de vereadores se manifestaram contra a privatização da Sabesp. Na última quinta-feira, movimentos sindicais e sociais protestaram em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo para pressionar parlamentares. No mesmo dia, foi realizada uma audiência pública sobre a privatização da Sabesp. Os coletivos, associações e entidades que formam o movimento negro no Brasil saem às ruas nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, para realizar a 20ª marcha do Dia da Consciência Negra. Os movimentos enfatizam que um país racista não é democrático e cobram o fim do genocídio da população preta, por condições melhores de saúde, renda e moradia. No estado de São Paulo, o 20 de novembro agora é feriado oficial. O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST da Paraíba, denunciou o assassinato de Ana Paula Costa Silva e Aldeci Vitorino Barros. Ambos eram acampados do Quilombo do Livramento, município de Princesa Isabel. Israel mantém ofensiva na faixa de Gaza, mesmo após a aprovação na ONU de resolução por pausa humanitária. Medida aprovada na última quarta, dia 15, contempla pausas humanitárias urgentes e prolongadas em toda a faixa de Gaza e inclui pedido de libertação imediata de reféns do Hamas. Essa questão e as eleições presidenciais na Argentina serão analisados no programa de hoje. No último debate entre os postulantes, o governista Sérgio Massa saiu vitorioso contra o extremista Javier Milei. Jornalistas progressistas ou conservadores afirmaram que vitória de Massa, que é o ministro da Economia, foi inquestionável. E para finalizar, no nosso Momento Cultural, vamos bater um papo com a cantora e produtora Indiana Noma. Indiana Noma coleciona ao longo dos seus 25 anos de carreira muita história para contar. Nascida em Honduras e filha de pais brasileiros, estudou canto erudito, explorou o teatro e o canto coral. No seu trabalho mais recente, regravou o repertório de Mercedes Sosa. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. Os coletivos, associações e entidades que formam o movimento negro no Brasil saem às ruas nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, para realizar a 20ª marcha do Dia da Consciência Negra. Os movimentos enfatizam que um país racista não é democrático e cobram o fim do genocídio da população preta por condições melhores de saúde, renda e moradia. No estado de São Paulo, o Dia da Consciência Negra agora é feriado. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Teonílio Barba, que é deputado estadual pelo PT de São Paulo e também o primeiro secretário da mesa diretora da Alesp. Deputado Teonílio Barba, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, Cosmo. Obrigado, Ana Rosa. Obrigado quem está nos acompanhando aí pela TVT e pelas mídias. Deputado Teonílio Barba, vamos falar então do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, um dia importante. Em alguns estados do Brasil, algumas cidades tinha essa data importante, que é o dia que o povo preto sai às ruas para reivindicar seu direito, reparação histórica, mas em algumas cidades não era feriado. Aqui no estado de São Paulo, o 20 de novembro agora é feriado em todo o estado, graças a um projeto de sua autoria. Queria lhe ouvir sobre a importância da data e também a importância aí do estado de São Paulo agora ter esta data como feriado estadual. Primeiro, a importância da data, Cosmo, ela unifica todo o estado de São Paulo. Esse feriado do 20 de novembro existia em apenas 101 cidades das 645 cidades que nós temos no estado de São Paulo. Agora é feriado em todo o estado de São Paulo.
né, além de ser comemorado o Dia da Consciência Negra, mas também o feriado. E por que é importante esse feriado? É uma reparação do Estado de São Paulo com o nosso povo preto, com o nosso povo negro, negras e negras, pretos e pretas. É uma dívida do Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo é um dos últimos estados a abolir a escravidão. Né? Agora, como você fala do genocídio, do nosso povo preto, ele não começa agora, ele começa há mais de 335 anos atrás, quando começam a capturar os negros na África. Vários negros já morreram lutando lá na África para não ser capturado, não ser trazido aqui para o Brasil. Outros morrem na travessia do oceano, outros morrem quando vem morrem nas culturas de cana, de café e outras culturas, né? Outros morrem na famosa Lei Áurea, né? Na famosa Lei Áurea do dia 13 de maio, já que a mão de obra vai ser substituída por uma mão de obra remunerada. O que fizeram com os negros? Ao invés do governo fazer um processo de reforma agrária, dando parte de terras para os negros, não, eles foram jogados para fora da senzala, jogados na beira da estrada e passaram a morrer de fome, de frio, de sol, de chuva, de tempestade, na beira da estrada. Então, e hoje você tem o genocídio praticado, né, por a gente, pela cor da nossa pele. O fato de ser preto seja suspeito, né, para a força de segurança do Estado, para as forças de segurança do Brasil inteiro. Então, nós temos que combater esse danado desse racismo das forças de segurança passar a julgar as pessoas pela cor da pele. Não dá para a gente aceitar toda hora um pretinho nosso, uma pretinha nossa sendo mortos pela força de segurança do Estado de São Paulo ou de outros estados do Brasil, porque não é só em São Paulo, isso acontece no Brasil inteiro. Então, é uma data muito importante. E uma data importante que é para trazer à luz do dia o debate de uma política antirracista. E, Barba, aproveitar que o senhor trouxe todo esse histórico da população negra no Brasil, vou trazer um dado recente, que é a pesquisa da Rede de Observatórios, que diz exatamente o que o senhor colocou sobre a morte de pessoas negras pela força policial, né? No estado de São Paulo, foram mais de 60% das pessoas assassinadas por policiais são pessoas negras. A pesquisa tem o nome de Pele-Alvo, a bala não erra o negro. Aí eu gostaria de ouvir o senhor, qual que é a importância de a gente fazer esse olhar sobre essa situação, sobre esse cenário, ter essas pesquisas e como trabalhar em cima delas para combater o racismo, para ter uma postura antirracista. Veja bem, nós temos uma luta, Ana Rosa, que é contra a intolerância, qualquer tipo de intolerância. Isso significa que nós queremos só ser tolerados? Não, nós exigimos respeito. Nós exigimos respeito. Veja bem, o racismo que se pratica no Brasil hoje, principalmente através do genocídio da nossa juventude negra, né, é uma coisa estrutural. Já se fixou no Estado e no poder, que a cor da pele define o que você é. E nós precisamos exatamente combater isso de que maneira? Com políticas públicas, com políticas inclusivas, com políticas que a gente consiga fazer parte da disputa do poder nesse país. O que é disputar o poder nesse país? É dizer que eu como negro, como mestiço, neto de bugre, que é o nosso índio brasileiro, neto de escravizado, porque meu avô paterno nasceu na senzala, eu posso chegar à Assembleia Legislativa. Isso é disputar o poder político. Significa que eu posso disputar a Câmara de Vereadores, a Prefeitura de São Bernardo. Nós, negros e negras, podemos disputar a Câmara de Deputados Federais, o Senado, a Presidência da República, o Governo de Estado.
onde está localizado uma grande parte do poder, e poder que decide o que nós vamos fazer de política de segurança pública, de política econômica, de política de saúde, de saneamento básico. Então, isso é uma disputa. Aonde é que está a outra parte do poder? Está organizado nos setores econômicos. Dificilmente você vê o negro igual o Cosmo, seu CEO de uma companhia, né? O seu segundo cargo mais importante ali naquela companhia. Ou de uma instituição financeira, de um banco. Então, é onde está mais incrustado o racismo, que começa nos cargos de poder de decisão. Então, vamos olhar na Assembleia Legislativa hoje, cresceu um pouco uma parte da bancada preta na Assembleia Legislativa, né? De homens e mulheres, mas ainda é muito pequeno, já que nós somos a maioria da população brasileira. E começa a ter um fato importante, que as pessoas se auto-reconhecendo como negros e negras, como pretos e pretas, mas um número ainda é muito pequeno, um pouco mais de 20%. Essa pesquisa, Ana, que você falou, eu acompanhei parte dela, porque nós temos que estar com os dados atualizados de toda a população morta no estado de São Paulo. Mais de 60% são negros e negras e jovens que poderia ter um caminho brilhante pela frente. Mas quando a gente olha, Ana, o IDH do país, como é que se mede o IDH? É de 0 a 1. Então, até 0,499, que é menos de meio, é um IDH baixíssimo. De 0,5 até 0,799 é o IDH médio. De 0,8 para cima é o IDH bom. O Brasil hoje, o IDH dele deve estar em torno de 0,758, 0,756, pegando toda a população. Se você extrair desse IDH a população negra, isso vai para 0,97, 0,98 ou 1, né? E esse IDH é medido com o quê? Com base em três indicadores: renda, saúde e educação. O que a educação é? Quanto mais tempo na escola, mais gente na escola, mais tempo nas universidades, melhor é o nível de educação de um país, né? E os negros têm muito pouco acesso a isso, né? Principalmente na questão do ensino superior. O que é a questão da vida, da saúde? Como é que se mede? Quanto mais aumenta a longevidade, a nossa expectativa de vida, né? Hoje deve estar a mulher em torno de 76 anos, o homem em torno de 74 anos. Mas quanto mais tempo você aumenta a longevidade, significa que mais acesso à saúde o nosso povo tem. Isso no Brasil aconteceu graças a uma luta histórica nossa de povo pretos e brancos, operários, da classe trabalhadora, por um sistema universal de saúde, que foi a criação do SUS, lá na Constituição de 88. E o que é a renda, né? Como é que se mede a renda? Quanto maior é o PIB do país, que é o Produto Interno Bruto, toda a riqueza que se constrói, quanto mais ele aumenta, significa que maior é a renda per capita do país, você distribui mais renda. Você pode ter um processo de distribuição de renda melhor do que a tal da concentração de renda que existe hoje, onde talvez 200 famílias no Brasil tenham maior renda do que toda a nossa classe média operária. Então, esses três indicadores são extremamente importantes para medir como é que nós estamos. E como é que estão os negros? Aonde é que eles estão? Os negros estão organizados aonde? Nas periferias da cidade, nas comunidades, nas favelas, nos cortiços, nas encostas dos morros, né? É assim que é organizada a nossa sociedade. Infelizmente é dessa maneira e nós temos que lutar o tempo todo, é uma luta permanente, constante, diuturna, uma luta diuturna para melhorar cada vez mais esses indicadores. E essa questão do genocídio só vai acabar quando nós mudarmos o conceito da polícia militar, da polícia civil, da polícia científica e das Forças Armadas do nosso país.
O que é mudar esse conceito? É preparar eles primeiro para atender o cidadão. Você é formado na polícia primeiro para poder matar. Não é para formar o cidadão, né? Não é para como se aborda o cidadão. Então, gente, nós temos um grande desafio pela frente. O que muda esse conceito? O que muda esse conceito é exatamente quem ganha na política. É quem ganha os governos. É que muda esse conceito. Né? Como formar bons policiais, e tem bons policiais na polícia. É uma parte menor da polícia que mancha lá a história da polícia. Né? Então, nós temos vários desafios pela frente. Barba, e quando você trouxe no início da nossa conversa a questão dos lugares de poder de decisão, é engraçado que nem mesmo quando os pretos e pretas, negros e negros chegam a esses lugares, eles estão isentos de sofrerem racismo. Por exemplo, recentemente, na Lesp, uma companheira sua, deputada, mulher negra, foi vítima de racismo. O SOS com Racismo da Lesp foi para cima, você junto com outros deputados. Mas, para além disso, eu queria que você... Nosso tempo está acabando, mas temos 2 minutinhos. Queria que você falasse disso, do trabalho do SOS Racismo na Lesp e também das cidades que lutam, são antirracistas. Como que é São Bernardo, por exemplo, a sua cidade? São Bernardo, infelizmente, o prefeito aqui estava fazendo tudo ao contrário. Ele estava fazendo o quê? No Dia da Consciência Negra, encontro da comunidade japonesa, comunidade nossa irmã, que nós não temos nada contra, desde que ela não seja fascista e nem nazista, né? Num outro momento fez um encontro da comunidade alemã, comunidade importante no nosso país, que também não temos nada contra, comunidade nossa irmã, desde que não seja fascista e nazista, de extrema direita, não temos nada contrário. Então, eu promovi um encontro com o Procurador-Geral do Estado, Mário Sarrubo, ele é Procurador-Geral da Justiça e chefe do Ministério Público. Promovi um encontro, nós e o movimento Meninos de Rua, Movimento Resistência, mais o Movimento Negro, mais o SOS Racismo, né, coordenado pela companheira Yara Bento, né, que trabalha comigo, é minha assessora e coordena lá o SOS Racismo, trabalha comigo desde o meu primeiro mandato, e lá o Mário Sarrubo apresentou para nós o seguinte, que eles criaram um projeto de cidades antirracistas, mas que não é obrigatório, é por adesão. Aí eu provoquei o procurador, eu falei, então vamos convidar o prefeito da cidade de São Bernardo para assinar essa política de uma cidade antirracista. Então, por exemplo, essa semana aqui vai ter festa da consciência negra do dia 18 ao dia 20, né? Mas era um prefeito que acabou com a capoeira nas escolas, derrubou alguns templos de religião de matriz africana, derrubou algumas igrejas, as igrejas ele reconstruiu, né? Mas os templos não foram construídos. Até hoje não se aplica na cidade de São Bernardo a Lei 10.639, aprovada lá em 2003 pelo presidente Lula. Então tem várias coisas, mas existe avanço. O feriado no estado de São Paulo é um avanço, né? O presidente Lula, esse ano, quando assume a presidência da República, ele transforma a injúria racial em crime de racismo inafiançável, que as pessoas estavam cometendo racismo, e dizia, o advogado ia lá e falava, não, olha, foi apenas uma injúria racial, saía pela tangente, a pena era menor, pagava uma multa. Não, agora não. Agora a injúria racial é crime. Então nós estamos dando passos, né? Passos importantes. E o que aconteceu com a deputada Ediane Maria, também com a deputada Tainara lá atrás, no primeiro semestre, 2 mulheres negras, né? O que aconteceu com a deputada Ediane, nós fomos para cima e obrigou todos os deputados que estavam presentes ali, independente da coloração partidária, né, a condenar o ato da pessoa. Aí veio um deputado, que eu vou preservar o nome daqui, diz, olha, ele é uma pessoa inimputável, porque já tem mais de 80 anos, que tem há 100 anos. Se praticou um ato racista, nós vamos combater, porque isso é pedagogo, isso é fazer uma correção. Nós não podemos permitir que a pessoa seja avaliada pelo jeito do seu cabelo, pela cor da sua pele, pela sua religião. Nós não podemos permitir isso.
Então, Cosmo e Ana, é uma luta que nós vamos ter que fazer dia a dia, todos os dias, todos os segundos, todos os minutos, todas as horas e todos os dias, todas as semanas, todo mês e todo ano, até que um dia a gente tenha um respeito, a gente não precisa se preocupar com o tipo de coisa que nós estamos preocupando hoje, que é o preconceito. E não é só o racismo, é o racismo, é o machismo, é a LGBTfobia, a transfobia, a xenofobia, né? A intolerância religiosa, tudo isso faz parte de um programa do meu mandato que eu vou sempre lutar contra isso. Então, Perfeito. Eu me vejo muito incorporado nessa luta. Perfeito. Conversamos com Teonílio Barba, que é deputado estadual pelo PT de São Paulo e primeiro secretário da mesa diretora da Alesp, que é a Assembleia Legislativa, onde se reúnem os deputados. Pois não, deputado? Só para a gente falar de duas coisas, eu falei de São Bernardo. São Bernardo, qual era o racismo que o prefeito estava praticando? É o racismo institucional. E aí você tem um racismo estrutural. Qual que é o racismo estrutural? É invisibilizando aquilo que os negros fizeram nesse país. Sim, olha que os escravos, os escravizados produziram nesse país que é muito imenso a cultura, a gastronomia, a dança da capoeira, as religiões de matriz africana. E nós somos invisibilizados por conta de um racismo estrutural que começa com aquelas coisas. O Cosmo é preto, mas tem alma branca. Que cor que é sua alma, Ana? Você sabe? A alma tem cor? O Cosmo é preto, mas é gente boa. O Barba é preto, mas, sabe? Ela é preta, mas é gente boa. Aquela sexta-feira negra. Ou estão tentando denegrir a nossa imagem. Então, isso foi uma coisa que foi plantado na sociedade. E foram vários séculos se plantando isso. E agora, para desconstruir isso, não é fácil, mas nós não vamos parar de lutar para desconstruir esse racismo estrutural e principalmente o racismo institucional. Com certeza, deputada. A gente agradece demais a sua participação conosco aqui hoje, falando da importância do 20 de novembro. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Cosmo. Estamos juntos. Abraço. O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, que é o MST da Paraíba, denunciou o assassinato de Ana Paula Costa Silva e Aldeci Vitorino Barros. Ambos eram acampados do Quilombo do Livramento, município de Princesa Isabel. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Dilei Chochete, da coordenação do MST lá na Paraíba. Dilei, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Para nós também, agradeço o convite, apesar de não ser no momento mais ameno, mas um momento de conflito, num momento de tensão desses últimos acontecimentos aqui no estado. Dilei, a gente vem relatando aqui no Revista Brasil TVT alguns casos de violência contra assentados, trabalhadores e trabalhadoras rurais em todo o Brasil. E o que choca nesses assassinatos aí na Paraíba, a brutalidade de como esses líderes foram assassinados. Como é que está essa questão? O que as autoridades têm falado? Está acontecendo alguma investigação? O que você pode falar para a gente? Se teve várias audiências, porque assim, é muito revoltante você ser assassinado brutalmente numa área da União. Essa área é uma área pública e que estavam as famílias já há 15 anos ali. Após nós cumprirmos de devolver o corpo de Aldeci e de Paula de volta à terra, fizemos 2 reuniões importantes, que foi uma reunião com o Comitê de Gestão de Crise, que é um comitê que envolve a sociedade, membros do Judiciário do Estado, só que essa reunião também esteve presente a SPTU, o INCRA
e também o IF, a direção do IF, e para que realmente fosse encaminhada a terra voltasse para o IF, fez um repasse da terra para a SPTU, e a SPTU, então, está nos trâmites burocráticos devolvendo para o INCRA. Só que é muito duro, porque são 15 anos, isso era terra da União. E só agora você precisa morrer duas lideranças para que essa terra volte para a mão dessas 22 famílias que estão ali assentadas. Também fizemos uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, já há uma diligência de uma comissão específica de averiguação do caso. Possivelmente nessa próxima semana haja caminhos, né? De certa forma, há caminhos já trilhados no quem são os mandantes do assassino, porém não se pode, nesse momento, anunciar, né, porque ainda está em um processo de averiguação, mas há uma intensidade. E hoje também seguiu para o acampamento pessoas, lideranças do MST, mas da Secretaria de Desenvolvimento Humano, porque, afinal de contas, presenciaram na hora do assassinato os 3 filhos de Ana Paula, né? E também os 4 filhos que ele vivia no acampamento. Então, esses filhos presenciaram o assassinato de seu pai e de sua mãe. Dilei, buscando informações, a gente vê relatos de outros companheiros do MST dizendo que escalou uma violência contra assentados, contra acampados em todo o Brasil. Queria saber de você o que o movimento tem analisado sobre essa escalada de violência, o que o movimento busca para evitar que novas mortes aconteçam. A senhora falou bem desse caso em específico da Paraíba, mas eu queria saber, o movimento nacional do MST tem pensado em alguma articulação, buscar algum recurso do Estado para evitar novas mortes, já que a escalada de violência acontece por todo o Brasil? Se você for, enquanto nós não haver uma pressão e uma articulação para que se resolva o problema dos acampamentos, que se destine recursos para fazer a reforma agrária, você hoje tem 90 mil famílias acampadas, você tem áreas que estão com dilemas, essa tinha 15 anos, com dilemas de 20, 25 anos, né? Há uma tendência você não ter demarcação dos territórios quilombolas, né? Você tem uma disputa de território, você tem uma disputa das riquezas e dos recursos naturais desse país, porque o capital, quando ele entra em crise, né, ele vai o quê? Se apropriar dos recursos naturais. E o Brasil é isso, o Brasil é onde estão as melhores terras, onde tem um manancial de água, onde tem um manancial energético, né? Então, se não há, né, uma remarcação dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas, e se não há efetivação da reforma agrária, a tendência nós vermos, lamentavelmente, mais assassinatos, mais extermínios de camponeses. Porque se você não efetiva a reforma agrária, se você não resolve problemas, claro, nós podemos dizer teve toda a onda neofascista, toda a onda, né? Mas também
não é um problema, é um problema da sociedade brasileira, é um problema de soberania nacional, é um problema de a terra e os recursos naturais, eles têm que estar disponíveis para a sociedade brasileira. Então, a reforma agrária é um problema da sociedade brasileira. E claro que nos estados, cada estado, a nível nacional, se tem construído diálogos, se tem construído comitês, né, que reúnam várias forças para discutir essa questão da violência no campo. Mas não basta. Enquanto não se destinar recursos para resolver esse problema estrutural brasileiro que se arrasta há 500 anos, nós vamos continuar vendo, né? Nós vamos ser, os sem terras serão exterminados, os indígenas serão exterminados e os quilombolas, porque é um absurdo em um final de semana você ter 4 quilombolas assassinados, um indígena e 2 sem terra, né? São todos da família do sem pátria, né? Então, são todos das famílias do sem casa, do sem terra. E aí não há outro caminho, né? Além de todos os diálogos, além de todas as negociações, além de todas as comissões que estão sendo construídas nos estados, mas é necessário que a sociedade brasileira se junte na defesa da democratização da terra desse país, né? Como dizia o Papa Francisco hoje, né? Nós temos que lutar contra as injustiças sociais nesse país, né? No mundo, né? Dilei, como é que está essa questão da disputa e o direito à terra aí na Paraíba? Você é da coordenação do movimento na Paraíba, o estado nordestino. O assassinato desses 2 líderes aconteceu em uma cidade do interior, Princesa Isabel, que está próxima à divisa com Pernambuco. Como é que está essa questão aí no estado especificamente? Lamentavelmente, esse povo do semiárido, esse povo, nós nordestinos, que mudamos essa correlação de força no país. Isso é inegável, foi determinante. Mas há em curso no semiárido brasileiro, e principalmente nessa região, uma apropriação dos bens naturais que não são só a terra, mas é uma região chamada a região dos ventos e a região do sol. Então, está sendo apropriado pelo capital internacional e capital financeiro todo o nosso sistema, todo o nosso potencial energético, porque aqui nessa região do semiárido, nós somos o segundo maior produtor de energia solar do mundo, a incidência solar. E também a corrente dos ventos, que é para a produção de energia. Porém, né, as terras passaram, nunca se imaginou, no momento desse país, que esse semiárido que tantos diziam que é pura pedra, tantos diziam que é vegetação seca, se tornasse tão valorizado, né? Pedras viraram ouro. O que eu estou dizendo? Pedras e solo viraram ouro para essas empresas internacionais e para o capital especulativo. Então, há uma tendência de expulsão do homem do campo, há uma tendência de destruição de toda a nossa reserva da caatinga, e é importante a sociedade brasileira saber. Dos biomas brasileiros que mais capta CO2 é a caatinga, pelo seu período de dormência. Quem está falando isso não é uma sem terra. Quem está falando isso são cientistas. Então, se ela é uma das vegetações que mais capta CO2, nós estamos exterminando essa vegetação. E essa vegetação, ela para se recompor no ambiente, ela demora muito tempo, porque nós temos pouca chuva e uma região que chove menos,
a tendência da vegetação crescer, ela é mais lenta do que numa Amazônia, do que no sul do Brasil. Então, há uma tendência nesse semiárido e nesse Nordeste brasileiro de que essa onda de privatização, de apropriação dos recursos naturais, né, da terra, né, do vento e das energias, traga para nós uma grande tragédia humana de enfrentamento e de mortes nessa região. Lamentavelmente. Quando deveria ser nesse? Com certeza. Conversamos com Dilei Chiochetti, que é da coordenação do MST da Paraíba. Dilei, a gente deixa aqui a nossa solidariedade a vocês do MST, aos familiares que perderam seus parentes nesse ataque brutal, e a gente segue acompanhando para que justiça seja feita nesse caso e que não volte a acontecer tamanha atrocidade com uma pessoa trabalhadora do campo. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada, e tenham a certeza que nós continuaremos lutando, porque, como dizia Margarida Maria Alves nesta terra, né, é melhor morrer na luta do que morrer de fome. E que Margarida e Elizabeth Teixeira nos anime nesse país para a gente reconstruir e ter um país mais desigual e mais humanizado. Obrigada. Abraço, Dilei. Abraço. As eleições presidenciais na Argentina chegam na reta final com um cenário polarizado entre Sérgio Massa e Javier Milei. No único debate entre os postulantes, o governista Sérgio Massa saiu vitorioso contra o extremista Javier Milei. Jornalistas progressistas ou conservadores lá na Argentina afirmaram que a vitória de Massa, que é o ministro da Economia, foi inquestionável. Para falar com a gente sobre o pleito argentino que será realizado neste domingo, nós conversamos agora com Martim Granovski, que é jornalista e colunista do Página 12. Martim Granovski, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Martim, vamos falar dessa reta final da eleição presidencial na Argentina. Queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual é o cenário hoje aí na Argentina. O cenário, como vocês disseram, é muito polarizado entre o neofascismo do Javier Milei e Victoria Villarruel. Victoria Villarruel é tão fascista que faz uma reivindicação da ditadura, uma reivindicação aberta, más que da dictadura, es dos dictadores, los criminosos que cometeran crímenes de lesa humanidad. Es candidata a la vicepresidencia do economista Javier Milei, que hace un planteo ultraliberal, que incluyendo a creación do mercado dos órganos humanos, portación libre de armas, o que eles dizem o combate ao marxismo cultural. Vocês conhecem isso muito bem, mais do que nós aqui na Argentina. Mas uma das coisas que nós não queremos imitar o Brasil é o bolsonarismo. O desafio deste domingo é que a Argentina não entre en un periodo de un Jair Bolsonaro made in Argentina, que eso es Javier Milei. No es paranoia. Os dados fácticos indican una relación muy estreita entre Javier Milei y Eduardo Bolsonaro, que estuvo aquí en Argentina muchas veces, Vox, a ultradereita española, que hoy algunos jornales argentinos expresa a través de su vicepresidente que Milei os dois, Milei y Villarruel, tienen lazos muy cálidos, muy próximos con la ultraderecha española. Ese es el escenario.
é muito polarizado, é muito peleado. Ninguém no oficialismo, ninguém na campanha de Sérgio Massa, que é o candidato de União pela Pátria, ninguém fica tranquilo, ninguém fica confiado ou exitista. A palavra que qualquer pode ouvir é: temos que trabalhar até o último momento. Aqui já temos veda eleitoral, mas a último momento a atividade nas redes não está proibida. Então, as redes sociais estão trabalhando a full, trabalhando a pleno. As redes sociais do fascismo e as redes sociais da democracia e da União pela Pátria. E, Martim, nesse último período, aqui nessa última semana, diversos estadistas, premier da Espanha, como você já mencionou também, a ligação de Milei com a extrema-direita espanhola, de Portugal, o próprio presidente Lula aqui no Brasil, falando sobre esse processo eleitoral aí na Espanha, não, perdão, aí na Argentina. Eu queria saber como a população tem recebido essas declarações desses estadistas, desses representantes de outras nações muito preocupados de uma possibilidade de Milei vir a ser eleito. Em geral, a recepção foi boa, porque são pessoas muito populares na Argentina. O presidente Lula não somente é muito conhecido na Argentina, é muito apreciado. Há calor popular com o presidente Lula, pela sua personalidade e também pela sua proximidade com a Argentina. Foram muito importantes suas declarações sobre que o futuro do Brasil com uma Argentina de Milei não será a mesma coisa que o futuro de Brasil com uma Argentina de Massa. Foi muito importante. Também foi muito importante a recepção das declarações de Pedro Sánchez, que hoje foi investido mais uma vez como primeiro-ministro de Espanha, depois de haver chegado a um acordo com os catalanistas, foi investido por o rei de Espanha. Pedro Sánchez abertamente também criticou a ultradireita espanhola e argentina e abertamente dijo que as relações com a Argentina serão melhores com governo de Sérgio Massa. Tudo isso é muito importante também a série de pronunciamentos de artistas, cantantes, compositores de toda a América Latina e da própria Argentina. Nas redes temos videos. Eu quero agregar uma coisa que foi muito importante nesta semana. Não estou fazendo o pronóstico das eleições, mas foi muito importante nesta semana, que foi um vídeo da computação animada utilizando uma coisa que Javier Milei dissera no debate no último domingo. Milei dijo que a pessoa que mais, a líder política que mais admirava é Margaret Thatcher. E Margaret Thatcher foi não somente uma primeira-ministra inglesa ultraconservadora e ultraliberal e privatizadora, mas sobretudo pela Argentina, foi a primeira-ministra da Inglaterra que tomou a decisão de atacar o Cruzeiro Belgrano fora da zona de exclusão da guerra, em maio de 1982, com mais de 300 mortos argentinos, muitos deles soldados não profissionais, conscriptos nesse momento. Essa é uma coisa muito importante, não somente em termos diplomatas, para os diplomatas, mas muito importante em termos de sentimento popular, de coração,
porque esa tragedia, ese ataque, ese asesinato masivo de soldados fuera da zona de exclusión, eso quer decir, fuera da zona da guerra, en conflicto das Malvinas, es una cosa muy recordada por quienes sobreviveram, una parte sobrevivió, y recordada en general por la populación. Entonces, dizer que un político es admirador de Margaret Thatcher fue replicado los días siguientes por excombatientes de la Guerra de las Malvinas, y la frase fue: Thatcher fue a persona que lanzó a orden de asesinar a los nuestros compañeros. E Martim, você trouxe essa questão desta frase no debate. É justamente isso. Eu queria te ouvir o que o debate repercutiu nos dias seguintes aí na Argentina. Porque aqui no Brasil, pelo menos, repercutiu muito as declarações de Massa e Milei com a questão que o Milei era muito bom de mídias sociais, mas na hora do confronto direto de apresentar propostas, ficava totalmente perdido e nas cordas. Para vocês que estavam aí e presenciaram, é isso mesmo? Sim, foi importante o debate, foi importante... bueno, o debate tuvo un altísimo rating. O rating do debate foi casi o rating do futebol do Mundial. Entre mais do 40% de rating. É muito alto. Para a Argentina, eu acho que é um rating alto para qualquer país. Essa é uma coisa. Outra coisa foi a viralização posterior das cenas do debate, quando, como você observa, efectivamente, Milei não pudo ou não supo contestar ou replicar as perguntas de Sérgio Massa. Só para a gente terminar, então, dentro dessa organização que foi o debate, o próprio Massa fazia questão de trazer pontos, esses que você, no início da nossa conversa, trouxe, que são pontos polêmicos, que são propostas de Milei, sua candidatura, né? Inclusive esse rompimento de relação com o Brasil. Então, para terminar, queria que você pudesse falar um pouco disso, porque o rompimento econômico de Argentina com o Brasil seria, me parece, um grande prejuízo, não só para o Brasil, mas também para a Argentina. Aí eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Claro, a Argentina tem dois parceiros principais. O primeiro parceiro comercial é o Brasil. O segundo parceiro é China. Milei vem dizendo que ele não vai interromper o comércio dos privados. Ele vai deixar livre o comércio dos privados, mas não vai tratar com estados, diz, comunistas. Lula é comunista e Xi Jinping é comunista. Eu não vou falar com comunistas. Essa é a frase de Milei. Ok, mas isso é uma burrice, se diz em português. Burrice. É uma burrice. Não é uma opinião ideológica. É uma burrice fáctica. Porque é impossível, vocês sabem bem isso, é impossível fazer comércio entre privados quando não há nenhuma regra entre estados. Vocês têm aranceles comuns, tarifas, barreiras fitossanitárias, acordos de livre comércio ou não de livre comércio ou de integração. Então, comerciar internacionalmente não é um problema de privados, é um negócio de privados, mas é um problema de Estado, é um problema de relações diplomáticas. Existe nos Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, país liberal, Estados Unidos tem o NAFTA, tem acordos com China, China tem acordos com o Sudeste Asiático, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai formam o Mercosur. Tudo isso são políticas assinhadas por presidentes durante muitas décadas. Então, dizer que o comércio internacional é somente coisa de privados é uma burrice.
E mais quando as relações diplomáticas aparecem como ideologizadas. Quando a ideologia, no pior sentido da palavra, reemplaça o espírito práctico. O principal parceiro comercial da China comunista são os Estados Unidos, não a Coreia do Norte, são os Estados Unidos. O principal parceiro dos Estados Unidos é a China comunista. Então, a palavra comunista parece que não é muito problemática para quienes fazem comércio nos Estados Unidos, mas seria problemática para um eventual presidente neofascista da Argentina. É isso, então a gente segue acompanhando esse último períodozinho de campanha e o pleito do segundo turno da eleição presidencial na Argentina. Conversamos com Martim Granovski, que é jornalista e colunista do periódico Página 12. Martim, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no programa. Muito obrigado, um prazer para mim mais uma vez. Um abraço. 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 Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Israel mantém a ofensiva na faixa de Gaza, mesmo após a aprovação da ONU de resolução por pausas humanitárias. Medida aprovada na última quarta-feira, dia 15, contempla pausas humanitárias urgentes e prolongadas em toda a faixa de Gaza e inclui pedido de libertação imediata de refém do Hamas. Para falar com a gente sobre o conflito entre Israel e o grupo armado Hamas e as consequências ao povo palestino, nós conversamos agora com James Onig, que é professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da FAPCamp, que é a Faculdade de Campinas. Professor James Onig, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT, tudo bem? Bem, Cosmo, bem, Ana. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Professor, vamos tentar trazer aqui o seu conhecimento como professor da área de Relações Internacionais, as consequências desse conflito, porque tem uma guerra de narrativa muito grande aí por parte do Estado de Israel. De um lado, a mídia corporativa que compra esse discurso e que deixa quem está no olho do furacão, que é o povo palestino, civis, mulheres, crianças. Queria lhe ouvir sobre os últimos acontecimentos aí entre Israel, essa luta aí contra poderio armado de Israel contra o Hamas, mas que só trazem baixas e vítimas, crianças, civis, mulheres. Cosmo, é muito importante você trazer logo de cara esse tema, porque o que nós estamos assistindo, na verdade, é uma sucessão de desrespeitos a acordos importantes, especialmente aqueles que transitam em torno do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional e que pode sim criminalizar qualquer tipo de atitude que o Estado de Israel tenha tomado nas últimas semanas. Nós partimos de uma agressão, aconteceu, mas essa agressão foi sequenciada, infelizmente, por uma onda de violência indiscriminada contra a sociedade civil. E, portanto, a partir daquele momento, digamos, logo depois do dia 7, do dia 8, dia 9, já ficava claro que o que o Estado de Israel estava interessado em fazer era justamente aniquilar qualquer tipo de organização que não fosse somente o Hamas, mas hospitais, escolas, associações, grupos que também habitam aquela região da faixa de Gaza e que já vinham sendo oprimidos no mínimo há 75 anos. Então, nós estamos diante de um efeito colateral extremamente desproporcional a uma situação que aconteceu e que também tem que ser dita, Cosmo. Ela não é causa. O ataque do Hamas é consequência. Portanto, nós sabemos muito bem que daqui para frente a situação pode se complicar, infelizmente. Professor, como a situação e toda essa relação Israel-Palestina
como o senhor colocou, já dura mais de 70 anos, a gente tenta sempre fazer um apanhado histórico, mesmo que de forma breve, para que as pessoas entendam que esse conflito não se iniciou no ano de 2023 e que a questão não se iniciou com o ataque do Hamas, como o senhor já bem colocou, foi uma resposta, né, ao que já vinha acontecendo há anos e anos. E aí eu queria trazer para esse debate o rompimento do Acordo de Oslo, que foi feito em 93 e que foi rompido primeiramente por Israel. E aí essa forma de Israel sempre romper os acordos, me parece, olhando para a história, para esse desenrolar dessa relação, vem sempre de Israel esse rompimento dos acordos. Queria ouvir o senhor sobre essa perspectiva, se a leitura está correta, e o que isso tem impactado nesse conflito atual, nesse ataque atual. Totalmente correta, Ana. Nós sabemos muito bem que eu, pelo menos, considero, Ana, a questão palestina a pedra angular das grandes lutas internacionais. Por quê? Primeiro pela duração, 75 anos, mas principalmente porque trata de um tema que é um tema muito caro ao processo pós-colonial, que é a ocupação de terras, que é a disputa por áreas. E nesse sentido, o que vem acontecendo mostra que quando se abriu a perspectiva de um acordo, como você bem disse, ele é oriundo muito, Ana, esse acordo de Oslo, do fim da Guerra Fria. Isso tem que ser dito claramente para quem nos assiste, para todos aqueles que assistem a nossa TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós precisamos sempre estar atentos a isso. Assim que termina a Guerra Fria, o povo palestino, de certa forma, perdeu um pouco do apoio que vinha do bloco socialista, do bloco dos países do terceiro mundo, do bloco dos países em desenvolvimento, por causa da situação imposta pelo consenso de Washington e a avassaladora força que o neoliberalismo exercia sobre muitos países. A causa palestina ficou esquecida. Foi assim que, nesse contexto, os Estados Unidos, naquela época, se viu no direito de chamar as duas partes e oferecer aos palestinos algo em troca da paz. E naquela época, Yasser Arafat, liderando a OLP, aceitou, impôs, sim, a retirada de colonos de Israel da Cisjordânia. Este processo começou a ser feito por um governo, digamos, mais democrático de Israel naquela época, porém, aí entra o grande divisor, que é essa sua pergunta tão importante. O grande divisor aí está na extrema-direita radical e nos grupos religiosos extremamente radicalizados que vivem na Israel e não aceitam, em função da ideologia sionista, qualquer tipo de negociação e approach ou aproximação com os interesses palestinos. A partir daquela data, quando há uma retração da retirada dos colonos e o assassinato de Yitzhak Rabin, feito por um colono, a sociedade israelense percebe que o crime que tinha sido cometido era a expressão de grupos radicais que foram crescendo na política, assim como em outros países. Concordo com você, Ana. Desde os acordos de Oslo, a falha dos acordos de Oslo enseja, assim, a situação que nós vivemos hoje. Professor, esse apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, inclusive com fornecimento de poderio bélico, armamentos, faz com que Israel se recuse insistentemente a não cumprir nenhuma resolução das Nações Unidas e mais. Esta guerra de narrativa, quando Israel fala que tem que atacar a faixa de Gaza por inteiro, ordena que as pessoas, mais de 2 milhões de pessoas saiam, mas aí ataques a prédios da Organização das Nações Unidas, hospitais, escolas, com a desculpa de que há Tunis e há militantes do Hamas nesses locais. Mas como assim, professor? São prédios da Organização das Nações Unidas, são hospitais, são escolas. Como assim? Cosmo, a situação é bem complexa e é tão grave que a gente precisa lembrar de alguns detalhes. Desde que o conflito começou, a ferocidade com que as forças de defesa de Israel adentram na Palestina demonstra que se busca aí, infelizmente, uma solução final para o tema do Hamas. Ou seja,
Eles não vão sossegar enquanto não assumirem que tenham desbaratado toda essa organização. Porém, nós sabemos que esta ligação dos Estados Unidos com Israel tem um caráter altamente protetivo. Os Estados Unidos enviaram para lá belonaves, ou seja, porta-aviões gigantescos para proteger Israel de possíveis incursões de mísseis vindos do Irã ou mesmo do Iêmen, que tentaram criar uma situação. Os Estados Unidos se posicionam imediatamente neste quadro. Então, aonde está o link disso? E eu vou fazer a mesma questão que a Ana colocou, só que agora com um detalhe a mais, Cosmo. Na virada do final da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria, o governo israelense teve um câmbio muito sério interno. O movimento sionista passou por muitas divisões e quem emergiu foi um grupo nacionalista, muito mais de extrema-direita, na época, vamos dizer, de direita, que, apesar de manter ligações históricas com o seu passado coletivo, dos kibbutz, daquela história de ocupação com fazendas coletivas, ele rompeu com essa história, deixando isolados os kibbutz, digamos assim, mas se aproximou cada vez mais dos Estados Unidos. Então a ligação Israel-Estados Unidos vai crescendo ao longo dos anos 50 e 60, porque naquele período, Cosmo, o nacionalismo árabe se aliou à União Soviética. Então, por oposição, Israel se ancorou um pouco nos Estados Unidos. E esse ancoramento foi crescendo até chegar a essa situação que você descreve. Atacam hospitais, atacam escolas, assumem que estão entrando com força total e não acontece nada. A proteção dos Estados Unidos é o exemplo que vem a partir dessa transformação. Ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos os anos 60, onde haveria o grande pan-nacionalismo árabe, o pan-arabismo, como eles diziam, Israel se viu, entre aspas, obrigado a se ancorar nos Estados Unidos, portanto o sionismo faz um movimento de direita muito forte naquele período. E, professor, já que o senhor está falando do movimento sionista, a área que o movimento sionista diz ser território de Estado de Israel e que eles pretendem aí, né, fazer tomadas, como já vem fazendo já há tantos anos, atingem também outras nacionalidades, outros povos da região. E aí a minha pergunta, mais uma preocupação. Existe aí então a possibilidade de, a partir desse momento, essa ação de Israel tomar um tamanho que ultrapasse o ataque só na faixa de Gaza e se espraie pela região e, de fato, eles comecem a construir esse plano sionista para o território ali do Oriente? Sim, Ana, o risco é muito grande, uma vez que forças políticas de outros países já têm se posicionado claramente contra esta situação. Eu devo lembrar numa escala de menos rigorosa para mais rigorosa. Vamos lembrar dos jovens de origem palestina que moram na Jordânia. Eles estão aos montes nas ruas, pressionando, alguns inclusive, Ana, querendo ir lutar a favor do Hamas naquela região, porém o governo da Jordânia, que tem uma outra postura diferente do povo, está mais alinhado com essa questão do colocar panos quentes até a solução acabar surgindo. Mas se nós formos para um outro lado, para o norte de Israel, ou seja, o sul do Líbano, onde você bem sabe, opera uma das organizações mais poderosas do Oriente Médio, que é o Hezbollah. E lá, Ana, quando o Hezbollah opera naquela região, nós estamos falando de uma organização que nasceu em 79 no Irã, encontrou eco em alguns países do Oriente Médio, mas onde ele se fortaleceu mesmo foi entre a população xiita, que se localiza no sul do Irã, e se transformou numa máquina política. Não podemos esquecer que o Hezbollah é um partido político que participa legitimamente da vida institucional do Líbano. E olha, tem uma outra coisa, sabe, Ana? Sabe, Cosmo? O Hezbollah, ele hoje é uma força militar tão importante quanto o exército libanês e uma trincheira de defesa do Líbano contra o Estado Islâmico.
Então imaginemos nós a força que o Hezbollah tem. E nesse sentido, Ana, realmente pode extrapolar, já existem, né, escaramuças dos dois lados, troca de mísseis, de bombas, foguetes, e a coisa está ficando realmente muito descontrolada. Então o risco é crescente disso tomar uma proporção um pouco mais regional. Professor James Onig, nosso tempo está chegando ao fim, temos 2 minutinhos, mas eu tenho que te fazer essa pergunta, mediante esse cenário todo. E a diplomacia internacional? Várias tentativas de um acordo por um cessar-fogo imediato, cessar-fogo humanitário. A diplomacia internacional está falhando neste conflito? Não tem mais... Sim, Cosmo, não tá, no mínimo, a gente pode dizer que ela perdeu a sensibilidade. Porque se nós considerarmos o que vem acontecendo dentro do espectro do Conselho de Segurança da ONU, é vexatório, não é? O Brasil tem uma posição muito clara quanto a isso, devemos ter orgulho da posição do ministro Mauro Vieira, do assessor Celso Amorim e especialmente do presidente Lula. Por quê? Eles colocaram claramente desde o primeiro momento a condenação dos atos do Hamas e num segundo momento que, à medida que o conflito escalou, o governo israelense praticava atos semelhantes àquele praticado pelo Hamas. E o embaixador Mauro Vieira falou isso no microfone do Conselho de Segurança. O professor Celso Amorim exprimiu isso em várias entrevistas, e o presidente Lula, nos últimos dias, tem deixado claro que é necessário preservar vidas humanas. E isso mostra aquilo que todos nós, do campo progressista, já estamos falando há um bom tempo, Cosmo. Há uma falência do modelo de governança iniciado depois da Segunda Guerra Mundial e estruturado em torno do Conselho de Segurança da ONU e deste vergonhoso poder de veto. Se isso mudar, a gente pode ter talvez alguma grande esperança para uma governança global no futuro mais equitativa. Perfeito. Conversamos com James Onig, que é professor no Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da FACAMP, que é a Faculdade de Campinas. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação e por toda essa explicação muito didática que o senhor fez para a gente desse conflito que às vezes é muito difícil compreender. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em fake news, em desinformação, que é o que de fato vem ganhando corpo nesses últimos períodos. Muitíssimo obrigada por estar conosco. Eu agradeço, Ana, eu agradeço, Cosmo. Até a próxima. Até breve. Abraço. Antes da nossa próxima entrevista, vamos assistir uma paródia interpretada por Edu Krieger e Natália Voss sobre o apagão de energia que atingiu milhares de pessoas aqui no estado de São Paulo. Alguma coisa acontece além do apagão, que é mais um deboche com a cara da população. É que a Enel só fez demitir pro lucro subir, e a escuridão nos afeta em ruas e esquinas. A inoperância completa virou uma rotina. Ainda quando havia Eletropaulo ali, também tinha problema na gestão. Mas o descaso só cresce, não tem condição. E até a direita tá contra a privatização. Agora o que vem pela frente vai ser chumbo grosso. Se privatizar a Sabesp é o fundo do poço. É que Tarcísio tá cheio de intenção nesse meio. E a Enel apavora mostrando seu sistema velho. Tá muito pior do que antes, os apagões são constantes. São mais de 10 mil endereços
sem luz não é um tropeço, 120 horas sem eletricidade. E o consumidor é tratado sem dó nem piedade. E paga o preço do preço do preço do preço. O povo perdido nas vilas, nas ruas, favelas. Até quem tem grana hoje tá apelando pras velas. Lá vem a conversa fiada de quem manda na empresa. Eu vejo estragar o arroz, o feijão e as carnes. Sei que o temporal foi forte a beça com ventos e chuva. Mas é péssima, jurássica e caótica, cúmulo do drama. Não é possível que essa empresa esteja aqui. Se pros paulistanos a falta de luz atordoa, os italianos da Enel estão numa boa. Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Estaduais de Água, Esgoto e Meio Ambiente, que é o Sintaema, mostra que 25 prefeituras e 61 câmaras de vereadores se manifestaram contra a privatização da Sabesp, que é um projeto do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Na última quinta-feira, movimentos sindicais e sociais protestaram em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo para pressionar parlamentares. No mesmo dia, foi realizada uma audiência pública sobre a privatização desta empresa tão importante pública aqui de São Paulo. Sobre essa questão e a privatização, o apagão da Enel e os projetos de privatização do governador Tarcísio de Freitas, o Revista Brasil TVT conversa agora com Ivone Silva, que é vice-presidenta da CUT São Paulo. Ivone, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer é todo meu. Olá, Cosmo. Eu vou dar, assim, os parabéns aí, vou falar do Cosmo, porque ganhou o prêmio aí junto comigo lá na Assembleia Legislativa, o 20º prêmio lá Zumbi dos Palmares. Parabéns, Cosmo, bem merecido. E estava muito bonita a festa lá na Assembleia Legislativa. É verdade, Ivone, uma festa muito boa. Lembrando aqui, a Ivone tocou nesse ponto, a gente está no novembro, o mês de novembro, 20 agora, Dia da Consciência Negra. Aliás, todos convidados, né, Ivone? Tem ato aqui na Paulista, às 14 horas, até às 14 horas no MASP, então é um data importante, né? Feriado, né, que foi aí conseguido com o projeto de lei do nosso deputado Barba, né? E que agora é feriado no estado de São Paulo. A gente não tinha isso, era um feriado municipal em vários lugares, então é importante. Então, 20 de novembro não é só um feriado, é dia de luta, então todos lá na Paulista. Verdade. Ivone, e por falar em luta, esta vontade louca do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em querer privatizar por completo a Sabesp, vem ganhando cada vez mais desdobramentos aí ao longo dos dias, né? Essa semana, uma audiência pública, digamos aqui, é bom se lembrar, a contragosto do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi obrigado pela Justiça a mudar a data para que trabalhadores, movimentos pudessem participar. Mas, enfim, o que se vê aí nesse contexto todo, esta vontade a qualquer custo de entregar de vez a Sabesp aqui para a iniciativa privada. Semana teve protesto também de movimentos sociais e sindicais lá na Lesp. Queria te ouvir sobre essa questão, Ivone. Bom, estamos numa batalha, né? Então, aí a CUT, principalmente, está puxando essa questão. Então, nós estamos fazendo aí a consulta popular. E quando nós vamos explicar para a população o que está acontecendo, a gente abre depois a votação, todo mundo é contra a privatização da Sabesp. E depois desse caos da Enel em São Paulo, aí todo mundo entendeu exatamente o que é privatizar os serviços públicos essenciais. Então, tivemos aí uma audiência pública na quinta-feira, mas exatamente porque nós da Central Única, junto com o Luiz Cláudio, a bancada e o Sindicato dos Bancários, entramos com uma ação. Vocês vão lembrar que teve uma audiência cancelada, que tinha chamado audiência
logo para depois do feriado. Então, publicaram no dia 1, aí dia 2 era feriado, né? Dia 3 era um dia que não era dia útil, aí sábado e domingo chamaram para segunda-feira, e nós cancelamos essa audiência pública e fizemos ele cumprir como que deve ser as audiências públicas lá na Alesp, foi chamada para quinta-feira com uma participação popular enorme, né? Mas dividiram as plenárias aí, né? Então, e também dificultaram as pessoas que eram contrárias a essa privatização de entrar. Então, foi algumas coisas, mas nós fizemos a nossa manifestação, os trabalhadores mandaram o seu recado, e várias partes da cidade, né, a população também foi falar, olha, sou contrária à privatização aí da Sabesp. E nós também entramos aí, viu, Cosmo, uma outra ação aí para questionar a empresa IFC. Então a nossa ação foi aceita, então foi os sindicatos bancários, comerciários, o Raimundo, que é presidente da CUT, junto com toda a bancada nossa lá do Partido dos Trabalhadores, questionando, né, porque ele pediu um parecer para a IFC e pagou um absurdo. E olha bem, você pede um parecer antes de você passar na Assembleia Legislativa, que tem que deixar privatizar a Sabesp. Então nós estamos questionando isso também, porque nós achamos um absurdo. Não dá para ser assim, faço o que eu quero, né? Tudo bem que o Tarcísio não enganou ninguém, ele disse mesmo que era privatista, né? Mas não quer dizer que a população tem que aceitar tudo, e nós estamos provando aí que privatizar não é bom, né? Então essa batalha continua, e não só contra a privatização da Sabesp, mas da CPTM, do metrô. Estamos chamando atividades aí para as próximas semanas, dia 28, então nós estamos ligados e vamos lutar muito contra a privatização da Sabesp, da CPTM e do metrô. O Tarcísio, né, o governador, não vai fazer exatamente o que ele quer, e nós também vamos forçar o prefeito a tomar a atitude dele, né, que não pode o prefeito de São Paulo abrir mão de discutir essa questão da Sabesp na cidade de São Paulo, que é a mais importante que está no contrato. Então, por isso que vários municípios já estão falando, e infelizmente o nosso prefeito da cidade de São Paulo não está fazendo isso, né? Então, por isso que ano que vem, a pessoa tem que pensar muito bem quem vota, né? Quem vota a seu favor ou contrário a você. Então, vamos ver como é que ele é. Ele realmente não soube administrar a questão da falta de energia elétrica em São Paulo, né? E aconteceu aí um caso, eu estava lá no céu e acabou a energia, né? Então, ele está vendo por si só que realmente a Enel e o serviço privatizado não presta. Então, vamos continuar brigando para não privatizar. Ivone, você está falando da atuação do governador Tarcísio de Freitas nessa questão da Sabesp, privatização do transporte público, mas a gente, quando se fala do governo Tarcísio de Freitas, a gente também não pode deixar de falar da Operação Escudo, que foi uma operação que foi feita na Baixada Santista, assassinou mais de 20 pessoas, né, 20 moradores da região, e na sexta-feira saiu uma informação pelo UOL, que eles tiveram acesso pela Lei de Acesso à Informação, que dos 23 batalhões envolvidos nessa Operação Escudo, só 11 tinham câmeras portadoras que registram a atuação. A gente sabe que lá no começo da gestão de Tarcísio de Freitas, o próprio Derrite, que é secretário de Segurança do governo, disse que era contrário às câmeras, depois voltou atrás porque viu que foi uma declaração impopular. E aí a gente tem essa situação agora dessa informação mostrando que as câmeras disponíveis no estado de São Paulo são insuficientes para o tamanho da polícia que temos aqui no estado. A gente pode dizer que é uma ação que bota insegurança, mais uma vez, para a classe trabalhadora. Esse tipo de ação, de pensamento do governador Tarcísio de Freitas e do Derrite, que é o seu secretário, coloca a população em insegurança pública, uma insegurança que a gente já vivencia todos os dias? Olha, com certeza, né? Quando ele fez essa proposta, enquanto estava concorrendo à governador, né, de São Paulo, todo mundo foi para cima e ele recuou. E agora ele está cumprindo o que ele colocou lá, ser contra as câmeras. E dizer o seguinte, as câmeras
proteção, inclusive para o policial, foi provado aí. Então, teve vários casos em que o policial estava sendo julgado aí, falando que ele tinha cometido erros, e a Câmara provou, né, que ele não teve culpa em várias coisas, né? Então, várias ações. Então, a Câmara, ela também é uma proteção não só da questão de más condutas de alguns policiais, né, porque a gente costuma colocar tudo como um só. Não é, gente. A maioria dos policiais, eles cumprem as regras em São Paulo, eles trabalham muito certo, e ao contrário, eles realmente fazem um trabalho de proteção à população. Né? O que nós vemos, às vezes, é que às vezes as pessoas, eles vão fazendo algumas coisas que não deveriam, né? Mas aí por ordem às vezes, dos comandantes. E a Câmara, ela é realmente uma forma de você reduzir essa mortalidade. Então, o que foi provado aí? Que a polícia matou muito mais negros, né? Então, nós estamos no mês de novembro e está dizendo lá, olha, quem que foi as pessoas que foram atingidas pela polícia? Foram negros. Negros, né? Então, a população negra está sendo exterminada, né, com essa violência que está aí. E, na minha opinião, tem que se cumprir a lei, né? Se realmente houve a morte de um policial, tem que pegar a pessoa que realmente fez essa ordem, né? E não você ir no lugar, mata todo mundo para pegar, às vezes, uma pessoa. Que é exatamente o que nós estamos vendo Israel fazendo na Palestina. Né? Para pegar um grupo de pessoas, você extermina tudo ao redor, né? Para pegar aquela pessoa que está ali, que é o pessoal do Hamas. Que ninguém é favorável ao Hamas, né? Vamos dizer assim, ninguém é favorável a grupo de extermínio, né? Então, é isso, né? Você cumprir as leis, fazer de forma que você não atinja a população, e que ela não sinta essa insegurança que às vezes ela tem em alguns lugares, né? Então, estava lá também recebendo o prêmio Cláudio, né? Claudinho, que é o ouvidor da polícia, você vê, ele faz um ótimo trabalho ali, ele é negro, e ele tem que andar com segurança porque é ameaçado, porque realmente está querendo que cumpra, né? E que a polícia realmente faça o seu trabalho de forma coerente. É isso, né? Você não fazer o extermínio de uma população, porque tem algumas pessoas ali que realmente têm feito crime, né? Então, acho que nós temos que nós somos defensores aí da Câmara, né? Para nós é importante, porque aí a polícia realmente ela se resguarda e também resguarda toda a questão da população. Ivone, ainda sobre a privatização de serviços essenciais, o exemplo que alguns gestores dão é que a privatização é eficiente. O último apagão que teve a Enel, era Eletropaulo, depois virou, quando foi privatizada, Enel. Mais de 2 milhões de paulistas e paulistanos aí sofrendo por mais de 6 dias com falta de energia. Agora, recentemente, tem uma declaração do governador, olha, mas a Sabesp privatizada vai ser diferente do que foi a Enel. Para além disso, eu sei que você, como vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo, você tem rodado aqui a capital, região metropolitana. Queria te ouvir o que a população mais necessita e que ela reclama no que diz respeito a essa questão de serviços, Ivone. Olha, principalmente ela reclama sobre a questão, ainda da Sabesp também, né? Tem um bom serviço, chega a água, mas muitas vezes não chega o esgoto. E aí, lembrando que isso também lembrando que, por exemplo, eu sou bancária e nós somos contra a privatização da Caixa. E vencemos, e a Caixa é 100% pública. E boa parte hoje do que você faz em esgotos e várias outras melhorias na cidade vem de financiamento da Caixa e do Banco do Brasil. Então, a importância de você ter empresas públicas, como bancos públicos, né? Então, vamos lembrar aqui, já vamos defendendo. E aí, quando você anda, por exemplo, na Zona Sul, é um horror as pessoas pegarem a linha que foi privatizada pela Via, né? Então, Via é mobilidade, mas é Via imobilidade, porque vive dando problema todos os dias, né? E é privatizada. Agora, a questão da Enel também dá problema. Telefonia, nós privatizamos lá final da década de 90, início de 2000, né? Que era também para prestar bom serviço. Vá no extremo da Zona Sul, extremo da Zona Leste, para ver se você consegue pegar celular. Vários lugares não pegam, né? E o principal também que as pessoas hoje reclamam é da questão da saúde, né? Então, privatizou, né? Entre aspas, porque você hoje tem as
várias empresas dessas visam um lucro, então, com isso, falta remédios, falta médicos, o posto de saúde, né? O transporte também é um grande problema, né? Porque você também não é uma empresa que antes também nós tínhamos uma empresa municipal, né, que prestava esse serviço, quando você também passou para as empresas de ônibus privatizadas, então hoje você paga para elas, então vários contratos que tem, deveria ter mais linhas de ônibus e só tem quando vai o fiscal da prefeitura. Nos outros dias a população não consegue entrar no transporte público. Então, o que você percebe é todo serviço que foi privatizado é uma porcaria, gente, não tem uma outra palavra, né? E o Estado, né, que deveria olhar isso, não tem olhado, não tem muitas vezes fiscalizado, e aí a população fica lá, boa sorte. Então, a questão da saúde, do transporte, são as principais reclamações aí da população na cidade como um todo. No início da nossa conversa, você comentou sobre o plebiscito que a CUT, junto com os trabalhadores da CPTM, do metrô e também da Sabesp e outros movimentos sociais, tem feito, percorrendo o Estado mesmo, caminhando por aí, para falar com a população e esclarecer sobre o que é a privatização, o que é verdade, o que é mentira. E uma das questões que a gente já percebeu e já veio a público é uma questão do esgotamento que você colocou, que assim, a água chega, mas o esgoto nem sempre, né? Mas o esgotamento universal, como se diz, universalizar o esgotamento, é uma proposta que a Sabesp já está encampando e já está em ação. E essa foi uma tentativa de justificativa do Tarcísio de Freitas de dizer que a privatização ia dar conta disso. E aí a minha pergunta a você, Ivone, quando a população fica sabendo dessas malversações do governador quanto a propostas não esclarecidas, assim, como a população tem recebido, você já falou que imediatamente as pessoas votam contrariamente à privatização, mas como é estar nesse dia a dia com as pessoas e ouvir das pessoas também o que elas acham, né, de todo esse processo? Olha, aí você tem que explicar bastante o papel do Estado, né? Porque, infelizmente, nós temos uma imprensa que faz um desserviço à população, né? Então, vamos lembrar que durante os últimos anos aí, a imprensa jogava o Estado para a questão do Estado mínimo, né? Então, olha, não pode ter déficit, olha, não pode fazer isso, olha, vamos ser contra a política, né? Então, tem aí os políticos de anos, vamos tirar todos, aí vieram os bons administradores. E aí nós vimos o que os bons administradores fizeram em São Paulo, né, nos últimos tempos. Um exemplo desse é o Dória, né, que veio com a capa, não sou político, eu sou administrador. Acabou com São Paulo. Né? Acabou com São Paulo, deixou aí. E a questão do saneamento, realmente. Mas eu acho que falta aí uma questão que, normalmente, o que os governos fazem para poder privatizar? Eles acabam com o serviço, deixa o serviço muito ruim para a população ficar indignada e com isso, ó, tá vendo? Tem que privatizar. E foi isso que eles fizeram em várias gestões de várias empresas e muitas vezes, por exemplo, eles quiseram fazer isso com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, com a Petrobras. Olha lá, Petrobras, tem muito roubo, tem não sei o quê. Vamos privatizar. Privatizar, olha quanto ficou a nossa gasolina no governo Bolsonaro. Então, isso é uma tática, né? Então, você não investe em algumas coisas, nesse caso, por exemplo, a Sabesp, muitas vezes é a questão do saneamento, para dizer que é uma empresa que tem que privatizar para o serviço melhorar. Só que quando privatiza, o serviço piora, porque até aquilo que funcionava, que era o fornecimento, por exemplo, de água, começa a dar problema, né? E vamos lembrar, a Enel, ela herdou aí, quando ela assumiu, já todo um sistema, né, elétrico que tinha um tempo para acabar, vamos dizer assim, tudo você tem que renovar. Né? E hoje ela não tem renovado o que ela já pegou. Então, o que ela fez? Tudo que o Estado já tinha feito, ela lucrou em cima disso, pegou seu lucro, joga para fora, para a Europa, ela manda mais de 70% do seu lucro para a Europa, demitiu 1/3 dos seus funcionários do país, né, aqui no Brasil, causou desemprego, joga seu lucro para fora e também ela usufruiu de toda essa rede que já estava pronta
pelo Estado lá atrás. Que é a mesma coisa que as empresas, por exemplo, de metrô fazem. Né? Então, o que a linha privatizada fez? Então, ela herdou já tudo prontinho, bonitinho. Então, ela não faz o investimento. Então, ela vai sugar o que já está pronto. Quando começa a dar defeito, você começa a ver os problemas. Então, é isso. Então, nós já vimos isso e sabemos. E também é o seguinte, o mundo inteiro que privatizou alguns serviços públicos essenciais está voltando atrás. Então, a França é um exemplo que privatizou a questão da água e está voltando atrás para ser estatal, porque viu que não dá certo. Porque só pensando no lucro, ninguém pensa na população ou lá na frente que tem que fazer investimentos para a população. Então, vai ver o lucro e a bolsa de valores. Então, um alerta aí à população. Vejam muito bem, né? E votem muito bem em candidatos ano que vem que vai defender você e não vai defender uma privatização de um serviço essencial em que eles mesmos já deixam ruim para você poder querer que privatize. Isso é uma enganação. É uma enganação sempre dos governos para fazerem isso. Ivone, para a gente finalizar o nosso papo, infelizmente, tem a questão do tempo, mas eu quero te fazer uma pergunta que diz respeito à municipalidade, né? O prefeito Ricardo Nunes meio que anda, que faz dobradinha em muitos casos com o Tarcísio de Freitas, né? Agora, se a eleição do ano que vem está chegando, ele tem ido a público falar que é preciso caçar aí a concessão da Enel, mas há denúncias, inclusive, de que no governo dele, de Ricardo Nunes, à frente da Prefeitura de São Paulo, obras sem licitação na cidade dispararam, né? Então, como é que fica essa jogadinha, essa troca de rebate de experiência, Prefeitura, Governo do Estado, Ivone? Olha, primeiro que os dois são bem alinhados, né? E eles têm um grupo, né, correto aí, que é realmente de privatizar do Estado mínimo, né? Não é fazer investimentos. Tanto é isso que guardou 36 bilhões em caixa, né? E começou agora a gastar com obras na cidade inteira. Então, você anda a cidade inteira tá com obras, às vezes, inúteis, né? Que são obras, muitas vezes, mal feitas, né? Que vai lá, faz um calçamento, né, da cidade, faz um asfalto, e você vê que aquele asfalto não vai aguentar uma chuva, um temporal, que são horrorosos, só para dizer, né, uma questão de embelezamento da cidade. E ele também não consegue administrar a cidade, porque a primeira entrevista dele, primeiro que quando estava todo mundo sem energia, ele estava numa sala VIP lá assistindo, né, a Fórmula 1. Aí depois, né, disso, a primeira entrevista dele, olha gente, vamos criar uma taxa, então quem puder pagar, né, que seu vizinho tá, a gente enterra os fios, né. Então ele não tomou providência, só tomou providência depois de agora, que até ele está sentindo a questão de ir inaugurar ou fazer algumas agendas, por exemplo, no céu e acabar a energia. Então ele vê assim, olha, tá uma coisa incontrolável. Então agora, depois de muita pressão da população, e que não caiu bem, deve ter feito pesquisas, que ele começa a defender acabar com o contrato da Enel, mas a gente sabe que ele não vai fazer isso, né? Então é só realmente jogo político de novo. Então por isso que a população tem que prestar muita atenção, quem são os candidatos do ano que vem, já tem aí os pré-candidatos, né? E é importante que realmente ela perceba o seguinte, quem é que vai me defender? Né? Porque não é o Ricardo, não é o que está aí atual. Então é muito importante as pessoas prestarem muita atenção nisso. Perfeito. Conversamos com Ivone Silva, que é vice-presidenta da CUT São Paulo, que é a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Ivone, muitíssimo obrigada pela sua participação, por nos trazer informações sobre esse plebiscito tão importante que coloca a nossa classe trabalhadora no centro do debate das questões que tem a ver com o nosso dia a dia, com serviços essenciais e todo esse debate de não privatizar essas demandas essenciais. Muitíssimo obrigada por estar com a gente hoje. Obrigada eu pelo convite aí, adoro sempre vir aqui na TVT, que é a TV dos Trabalhadores, e que eu sei que defende aí realmente os trabalhadores aí, que tem uma forma de notícia diferente, né? Que vai realmente trazer para a população informações muito importantes. Vocês fazem um trabalho importantíssimo de esclarecimento para a população. Abraço. Abraço, Ivone.
E um pouco antes da gente ir para o intervalo, vou lembrar vocês, se você está nos assistindo pela TVT ou nos ouvindo pela Rádio Brasil Atual, aproveita, vai lá no YouTube agora e curte a nossa publicação desse vídeo, dessa transmissão, e também compartilha com as outras pessoas que você acredita que vai ter interesse nessa programação. Isso faz com que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas. Agora sim, a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. No nosso momento cultural, hoje vamos bater um papo com a cantora e produtora Indiana Noma. A Indiana Noma coleciona, ao longo dos seus 25 anos de carreira, muita história para contar. Nascida em Honduras e filha de pais brasileiros, estudou canto erudito, explorou o teatro e o canto coral. No seu trabalho mais recente, gravou o repertório de Mercedes Sosa. Indiana Noma, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. O prazer é meu de estar num veículo tão fantástico. Eu estou muito grata de estar aqui. Obrigada pelo convite. Então tá, vamos falar então desses anos de carreira na estrada aí, para muita gente que não te conhecia. Tem uma mistura aí de ritmos, do jazz. Mas assim, eu já queria te ouvir de onde veio essa ideia, de onde surgiu regravar Mercedes Sosa. A história é longa, eu vou tentar resumir isso em 2 minutos no áudio acelerado, tá? Assim. Vamos lá. Eu sou filha de brasileiros, né? Eu sou filha de baiano com gaúcha, que foram exilados durante o período do golpe militar aqui no Brasil para a América Latina, né? E eles acabaram se fixando mais na América Central. Lá, eu tive 2 irmãos mais velhos que nasceram no México e eu acabei acidentalmente nascendo em Honduras, em função dos projetos que meu pai desenvolvia naquele país. Daí a gente começou a rodar a América Central, eu fui para México, depois a gente foi para Portugal, voltou para Nicarágua. E na Nicarágua, eu com 4 anos de idade, eu chego no final da Revolução Sandinista, em 1979. Na verdade, quase 4 anos. E aí, naquele momento, em 1980, o governo propôs como o país estava destruído, a Nicarágua estava... não tinha nada, né? Não tinha nem governo direito, eles propuseram que as pessoas que soubessem ler e escrever se candidatassem como voluntários para ensinar seus conterrâneos a ler e escrever, que aí o país poderia surgir de uma força, né, de um país que saberia ler e escrever para algum lugar, porque eles estavam totalmente destruídos. E nisso a minha mãe foi voluntária e meu irmão mais velho, de 13 anos, participou também dessa cruzada nacional de alfabetização popular. Enfim, depois de um ano, longe da minha mãe, longe do meu irmão, acontece um grande feito, né? O país é realmente alfabetizado, acontece uma grande celebração na Praça da Revolução Sandinista na Nicarágua, e em Manágua, e eis que vem Mercedes Sosa celebrar com 1,5 milhão de voluntários essa alfabetização. E eu, no ombro do meu pai, assisto aquela mulher ameríndia, com aquela voz incrível, cantando Solo le pido a Dios, e não esqueci. Aquilo ficou no meu imaginário infantil ali. Daí, com 8 anos de idade, eu fui morar na Alemanha Oriental, na época da Guerra Fria, e também tive acesso a uma professora que gostava muito de Mercedes Sosa, sabia que eu era nativa em espanhol e me pediu para cantar Mercedes Sosa com o meu grupinho do colégio. Com 8 anos de idade, fiz então meu primeiro solo, né? E aí, anos se passam, aí eu viro cantora de música erudita, canto no Carnegie Hall, canto no Monte de Coral, aí resolvo ser de uma banda de discoteca dos anos 70, vou fazer bagunça de baile, cantar música baiana, sertanejo, eu fui fazer de tudo aqui já no Brasil, para conhecer um pouco mais essa riqueza brasileira toda, né, entre outras coisas, viro cantora de jazz, e aí no meio desse processo minha mãe está falecendo de câncer, e ela que tinha me apresentado todo o cancioneiro da Mercedes Sosa ao longo da vida, e eu resolvi montar o show em homenagem à minha mãe para que ela tivesse força para lutar contra o câncer. Só que 3 dias antes da estreia do show, minha mãe faleceu. Aí surgiu uma promessa para eu cantar esse repertório para o resto da vida, para quem luta contra o câncer, para quem tem essa força da América Latina dentro de si, e daí eu venho fazendo o tributo há 23 anos, até que no ano passado eu recebi a chancela oficial da família.
de que eu sou a chancela oficial, né? Ou seja, eu tenho o tributo oficial Mercedes Sosa, sou eu que executo, é a primeira vez que eles chancelam alguém assim, e agora, no mês de outubro, eu recebi uma condecoração do governo argentino como amiga da Argentina por apresentar esse tributo oficial à Mercedes Sosa. Então, essa é a história da Mercedes. Uau! Olha, Indiana, e de fato, eu escutei o álbum inteiro, assim, numa toada só. E que o álbum que eu vou dizer aqui, que chama A Voz do Sem Voz, que é uma parceria da Indiana Noma com o André Pinto Siqueira, né, que toca o violão contigo nas composições. E essa emoção toda, com certeza a gente consegue perceber no álbum. Ele é realmente emocionante. Tem ali os grandes clássicos da Mercedes Sosa, mas tem algumas outras músicas não tão conhecidas. E é uma grande felicidade ver todo esse repertório ganhando espaço. Mas queria aproveitar e te perguntar sobre essa sua carreira no jazz. Inclusive, eu estava olhando todo o seu repertório e você tem um álbum que também você canta Adele, que é é quase um pop, eu não sei dizer o que é, mas você canta no jazz, né? Você faz na bossa nova, perdão. Mas eu queria, assim, na bossa nova. E aí eu queria entender de onde vem, como você mistura tudo isso e fica tão lindo, Meu passado me condena, eu vou contar, Ana. Na verdade, isso não é tão romântico para quem está assistindo, né? A minha cara já denuncia tudo. Na verdade, vamos lá, vamos por partes, igual Jack Stripador, tá? Assim, primeiro que o disco Mercedes Sosa, A Voz do Sem Voz, realmente é uma conquista pandêmica, na verdade, né? Ele veio no meio da pandemia. Foi uma catarse, assim, que a gente teve uma sorte de fazer esse disco e ter realizado realmente um sonho, né? Mas o disco da Adele também foi um disco pandêmico e eu confesso para vocês que foi um trabalho encomendado, não foi um trabalho de escolha, tá? No momento da pandemia, isso é até legal contar, né? Porque eu acho que para muita gente a música tem muito essa coisa muito artística, só que quando a gente tem que pagar as contas e tem que comer, a gente às vezes se prostitui musicalmente falando também, né? E foi o que me aconteceu durante a pandemia. Eu não tinha nenhum conhecimento da Adele, nenhum, assim, de verdade, assim. Me pediram uma encomenda desse disco, eu com fome, né? Pandemia, sem show, filho para criar na época, falei sim, senhor, se pedissem para eu cantar qualquer outra coisa eu cantaria, porque a gente estava realmente, a classe artística sofreu demais com a pandemia, todos nós sofremos, mas claro, a classe artística voltou, foi a que mais demorou para voltar. Então, a Adele não foi uma escolha, tá? Foi que heresia, sim, é uma heresia, mas temos justificativa, né? Os discos anteriores, que são de Bossa Lounge, também da mesma produção, né? Tem o Lessons in Love, aí foram músicas que eu gostei, que eu escolhi, que tem a ver com isso. Tem o disco anterior, que é um grande, para mim é meu grande disco de jazz, que é o Unexpected, em parceria com o pianista Osmar Milito, que eu amo de paixão, que foi uma conquista dos 12 anos que eu morei no Rio de Janeiro, que me lançou em carreira internacional também, esse disco me lançou em carreira internacional. E o primeiro, que é o disco... Não, tem no meio do caminho, tem outro disco pandêmico, que é o Indiana e Tico, que é um disco de composições autorais, onde eu entro como compositora com 4 canções, mas não me peçam para compor mais nada, eu esgotei tudo ali na pandemia. E o primeiro disco, que é de compositores que eu amo, independentes, que é o primeiro da minha carreira. Então, assim, confesso que tem uma timeline aí de muita mistura, Ana, respondendo sua pergunta, porque por ser muito multifacetada, tendo morado em vários países, tendo uma riqueza musical muito grande dentro de casa, culturalmente muito estimulada, eu não sabia quem eu era. Sabe aquela pessoa terapeutizada? Sou eu hoje em dia, eu não sabia quem eu era. E você se entender através da música é um caminho, né? Então, hoje em dia eu reconheço que no auge dos meus 47 anos de idade, 30 anos de carreira, eu posso dizer, legal, eu consegui trilhar, experimentar de tudo um pouco, e hoje em dia eu me reconheço como jazzista e cantora de música latino-americana, mas a Adele com certeza não faz parte do meu amor. Diana, desculpa, Ana, rapidinho para a gente terminar, você estava falando de tudo isso, da pandemia, e não só você viu, acho que a gente viu o quanto essa pandemia foi perversa
para muitos artistas independentes que não têm patrocínio efetivamente, o quanto eles tiveram que se reinventar e, como você bem falou, tem que se alimentar, tem que pagar contas, como é que faz? Mas pra gente, antes da gente finalizar, queria te ouvir, e a agenda de shows, espetáculos? Fala pra gente, dá um spoiler aí, tem, não tem? Tem. Agora, final de ano, já começa a festa de Natal, já viu, né? Mas esse mês eu tenho ainda... hoje eu tenho o Jazz Bee em São Paulo, tá? Onde eu apresento o show Divas do Jazz. Na semana que vem, dia 24, eu estou num festival... que eu esqueci o nome, mas é lá no dia 24 de novembro, na cidade de São Bento, no Litoral Paulista, onde eu vou apresentar o tributo a Mercedes Sosa lá. Depois a gente tem um projeto aqui na Praça Roosevelt, gratuito, no dia 29 de novembro, onde eu também apresento o tributo a Mercedes Sosa de forma gratuita em São Paulo. Então vale a pena vocês darem uma olhada, sujeita com lotação, é um teatro pequeno, mas é uma iniciativa muito bacana de um amigo meu, brasiliense, o compositor, o Carlos Zimber, eu vou estar por lá. E o resto vocês acompanham na agenda, porque vem muita surpresa por aí, inclusive ano que vem o volume 2 do disco Mercedes Sosa Voz ou Sem Voz. Então, eu estou olhando aqui a sua agenda, Indiana, aproveitando que está disponível nas redes sociais da Indiana, né? Se quiser passar também esse serviço, aproveita. Sim, as redes sociais... Bom, Indiana, como fala, como se fosse Indiana Jones, só que em vez de ser Indiana Jones, é Indiana Noma, de nômade. E aí coloca 2 M's que dá tudo certo. Indiana Noma, em qualquer lugar no Google vocês me acham. Obrigada. Tá certo, então. Então, essa foi a nossa conversa com a cantora e produtora Indiana Noma, que tem agenda aqui por São Paulo. Então, quem quiser buscar mais informações e poder escutá-la sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje, vai lá nas redes sociais dela e procura todos os dados. Diana, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco e por esse trabalho lindo que você desenvolve e a arte tem que ser cada vez mais valorizada para a gente ter esse lugar também da alma ser alimentado, né? Sim, por favor, obrigada por me receberem, parabéns pela iniciativa, essa televisão fantástica e que tenha vida próspera, tá? Até. Abraço. Abraço. E com esse papo maravilhoso com a Indiana Noma, falando aí de música, jazz e, acima de tudo, regravação de Mercedes Sosa, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. Com certeza, Cosmo. A gente encerra mais uma edição do nosso programa. Vou aproveitar para fazer um apelo a todos vocês, nós estamos passando por um período de extremo calor. Isso interfere na vida das pessoas, principalmente as pessoas que têm a saúde mais debilitada. Então, não se esqueçam de se hidratarem e o máximo que possível se mantenham em lugares que sejam frescos, arejados, para que a gente não tenha pessoas com debilidades ainda maiores ou precisando procurarem um pronto-socorro para lidar com esses prejuízos do extremo calor e a gente vai sobrevivendo assim ao extremo calor, né? Muitíssimo obrigado para quem nos acompanhou no dia de hoje. Até semana que vem. Pessoal, obrigado pela companhia. Não se esquece, já se inscreveu no nosso canal no YouTube, @RedeTVT. Se não, vai lá, indica para os amigos. E também se inscreve no canal da Rádio Brasil Atual, @Rádio Brasil Atual, no YouTube da Rádio Brasil Atual. Fortalece tanto a TVT como a Rádio Brasil Atual. Boa semana a todos, se cuide. A gente se encontra no próximo Revista Brasil TVT. Tchau!